Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria, vamos dar sequência aos nossos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje, lição extra, lição de reforço, lição 7. O título, A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esté. O nosso texto bíblico, Esté capítulo 1, e vamos estudar também Esté capítulo 2. Veja os tópicos a seguir. O banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. E o último tópico, Esté, a judia, se torna rainha em terra estranha. Ok? Queridos irmãos, nós estamos estudando sobre a destituição da rainha Vasti. Ela sai do cargo por uma infração cometida na sua trajetória, da qual o rei precisou exatamente aplicar a lei para assim retirar Vasti do reinado. Interessante que nós vamos dar sequência à nossa aula exatamente aonde nós paramos, para dar a continuação. Nós paramos sobre Vasti e a reação que ela fez diante da escolha que o rei quis que ela fosse, né, pela ordem do rei. Os 7 eunucos levasse ela à presença dos convidados. Mas ela ocasionou uma reação indesejável, internacional. Ela fez exatamente o que o rei não queria. Agora veja a forma como Deus tem nos colocado para o serviço da casa de Deus. Então nós somos chamados também pelo rei. E nós temos que dar glória a Deus pelo o local que ele nos tem colocado. E a Bíblia diz que ele também nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai. Então, devemos dar glória a Deus pelo que o Senhor tem nos dado, porque alguém pode perder o que já tem. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Vasti não sabia quem ela era, porque se ela soubesse a posição que ela estava tendo, ela tinha pensado muitas vezes. O que nós observamos é que ela, sendo rainha, teve uma reação que ocasionou uma cadeia de reações internacionais. Isto foi de forma absurda diante de todos os que estavam ali presentes. Muitos de nós não sabemos que existe uma fonte de irritação dentro da gente. Sempre existe uma fonte de irritação dentro de nós. Nós não somos querubins, arcanjos, nós somos seres humanos, exatamente descendentes do Adão caído. Então, como nós não sabemos a que forma irá atuar essa irritação diante das pessoas que nos cercam e que vai irritar as outras pessoas, então precisamos vigilância, ok? Então, muitos de nós não sabemos que existe uma fonte de irritação em nossas vidas e que irritam as pessoas, ok? Vasti não pensou que estava praticando o que praticava, iniciando um tal de chamado feminismo mundial. Ela não pensou que estava começando, depois dela, um concurso de beleza, da qual ela sairia de cena logo no capítulo 2 do livro de Esté. Vasti não sabia o quanto ela valia quando o rei a escolheu. Veja o valor que tinha Vasti. O rei a escolheu sem precisar de concurso de beleza, como fez com Esté. Então Vasti tinha uma forma especial da parte que o rei a fez para a escolher como rainha. Não foi através de concurso de beleza, mas Esté, a segunda rainha, que tomou o lugar da primeira, precisou
passar por um concurso de beleza. Então aqui nós temos logo de início Vasti como Israel e a igreja como Esther. Precisamos saber o valor que nós temos e dar valor àquilo que Deus, onde Ele nos colocou. Quem poderia substituir uma mulher como Vasti? Mulher formosa, especial. E assim a gente observa que quando ela achou que o rei estava fazendo o que ela queria, e ela pensou da mesma forma, de forma errada, que o rei poderia comer na sua mão. Esté capítulo 1, versículo 19. Se bem parecer ao rei, saia de sua parte um decreto real e escreva em leis de peças dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Nunca devemos crer que somos especiais, de forma tal em que venha degredir, abaixar a imagem do outro. Nunca pensamos ser insubstituíveis. Veja a substituição de Vasti. Nunca pensamos que somos o melhor, porque sempre haverá um melhor do que a gente, do que nós. Sempre haverá alguém melhor do que você. Nunca pense que você é o melhor. Então, o amor incondicional e a insubmissão incondicional é um princípio universal. Por isso que nós temos na Bíblia esse princípio partindo de Deus no livro de Gênesis, quando Deus disse que a mulher teria o teu desejo para o seu marido. É preciso ler esse concurso de beleza que o rei propôs dentro do livro do Novo Testamento, Efésios capítulo 5, aonde o Espírito Santo é quem embeleza a igreja e entrega ao seu esposo Jesus Cristo. Amém? Então o capítulo 2 de Esté é exatamente Efésios capítulo de número 5. Então, observando aqui, veja versículo 1 do capítulo 2 de Esté. Passando estas coisas e apaziguando já o furor do rei, Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera, e do que tinha decretado a seu respeito. Então, metaforicamente, Vasti é um tipo de Israel que foi rejeitado pelo pai, porque ela não se submeteu quando o pai o chamou. Sobe aqui no monte. Então, esta é a última vez que Vasti, no capítulo 2, vai aparecer o seu nome, e daqui para frente vai tratar de Esté, que é a igreja do Senhor. Por isso que hoje o povo de Israel só é salvo se aceitar Jesus. Isto é, se for igreja. Então saiu de cena a Vasti, saiu de cena a Israel. Então hoje a igreja é quem está na liderança internacional da obra do Senhor sobre a terra. Quer ir para o céu? Aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Judeu, não judeu, seja quem for, só tem um caminho: Jesus Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus. Versículo 2, capítulo 2 de Esté. Então disseram os jovens ao rei, do rei, que lhe serviram: busquem para o rei moças virgem formosa à vista. Agora veja o que foi que agradou ao rei. Não foram várias moças, mas havia uma especial. Tinha que uma ser escolhida, ser agraciada. Então, nem um homem, e nem mesmo o rei ou qualquer outro, vai gostar de uma mulher só porque gosta. O gostar não é porque gosta. Então há alguma coisa especial aonde atrai o amor do rei. Porque às vezes ela se torna possessiva, mas o rei se agrada daquela que agrada a todos. Esta é uma característica fundamental de Esté, porque ela agradou a todos. Isto é o que leva uma mulher a reinar. Esté era uma mulher que ajudava o rei a aliviar os seus próprios pesos. Então a melhor coisa que existe no mundo é servir.
o serviço. Por isso que nós, na adoração, nós servimos. Jesus falou que adorar é servir. Adorás o Senhor teu Deus é servir. E somente a Ele prestarás o culto. Está lá em Mateus capítulo 4. Então, Esté vai participar do primeiro concurso de beleza da história da Bíblia. Então, vai se mencionar o que vai acontecer também em Efésios capítulo 5, onde nós temos a beleza da igreja sendo cuidado por Jesus através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo no livro de Esté é Regai, melhor dizendo. Deixa eu anotar aqui o nome. Regai. Esse aqui é tipo do Espírito Santo. Porque é ele quem vai cuidar das moças, inclusive de Esté. É ele quem vai ser o mentor espiritual. É ele quem vai dar as ordenanças a Esté. Como agradar o rei. Então esse sabe como agradar o rei. Então prestamos muita atenção no que Regai vai dizer. Amém? Veja o Espírito Santo falando pela boca de Paulo em Efésios capítulo 5. Vós, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar. Então, observando o que vai acontecer com as moças lá, e Regai cuidando das moças durante 6 meses, mais 6 meses, 12 meses, um ano inteiro. Então, é o cuidado do Espírito Santo em Efésios 5, que é santificar, purificar com água, pela palavra, para apresentar a Jesus como igreja gloriosa. Entendeu agora? Regai está preparando as moças, inclusive Esté, para ser apresentada ao rei como uma esposa gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É isso que nós temos, a tipologia ou os textos sendo equiparados para nos trazer essa mensagem da beleza da Esté em relação à beleza da igreja. Esté capítulo 2, versículo 3. E põe ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres. Então dê-lhe os seus enfeites. É assim que o Espírito Santo faz na vida de cada um de nós. É Ele quem cuida, é Ele quem embeleza. Ele é o Eliezer que foi atrás da esposa de Isaac. Lembra de Rebeca? Ok. A raiz do chamado. É o princípio do chamado. É aonde Deus nos tirou e nos marcou. Você não nasceu hoje. Você é fruto de um choro. Você é fruto de uma genealogia. Deus te chamou e te preparou. Você não é fruto de um enfeite. É fruto de uma deportação. Você não é fruto de quem te ajudou, mas é fruto de quem te rejeitou. Esté não conheceu seus pais. Ninguém chega ao topo da glória sem pagar o preço. Ninguém se levanta sem pagar o preço. Se você não desfrutar, a sua descendência vai desfrutar. Lembre-se da sua construção. Se não desfrutar daquilo que está aos seus olhos, que foi construído com as suas mãos, a sua descendência desfrutará. Esté capítulo 2, versículo 7. Este criara Adassa, que é Esté, filha do seu tio. Ok? Estou falando aqui de Mardoqueu, que é a nossa próxima aula. Veja porque Esté não tinha mãe e nem tinha pai. E era moça bela, de aparência e de formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomara por sua filha. Esse é o texto que está escrito em Esté capítulo 2, versículo de número 7. Continuando. Esté conquistou a realeza pelos seus próprios esforços. Nenhum homem pode conquistar o que
uma mulher pode conquistar. No caso de Esther, veja que ela casou com o rei. E só que o rei não estava fazendo nenhum favor a Esther. Dentro do assunto do que estava em Esther, do que era visto em Esther. Simplesmente ele estava trazendo à luz o que já era luz. Se Esther já era a estrela, então a luz estava em Esther. Então, se o rei estava trazendo a luz, essa luz já existia. Era a pessoa de Esther. Deus abrirá as portas para Esther reinar aonde Deus mandar. Agora veja, os momentos das nossas vidas que temos sempre de tomar atitude, porque nós devemos reinar aonde Deus nos mandar reinar. Amém? Em Cristo nós reinaremos ainda, estamos reinando em Cristo. Há um versículo na Bíblia que nós estamos reinando com Cristo no presente. Glória a Deus. Na terra de Esther, ninguém daria nada por ela, porque, segundo o que está escrito, o que foi que Jesus falou, que o profeta não tem honra na sua própria casa. Ok? Então, continuando. Esther foi para o outro lado em Suzã, para que Deus colocasse uma coroa em sua cabeça. A história de Esther não começa em um salão de beleza. Ela começa lá antes da deportação. Veja Esther capítulo 2, versículo 6. Que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Salão de beleza seria apenas um disfarce de Deus para coroar Esther. Porque Deus já tinha um propósito. Esther sendo cativa, não importava os antepassados. Não importava de onde ela estava saindo. Porque isto não vai mudar o que Deus já está com o futuro garantido. Quem nasceu para ser rainha, já nasce rainha. Existe pessoa que não temos que estar a ensinar teologia, porque essas pessoas já têm a unção de Deus na sua própria boca. Isso é importante saber, ok? Agora, como o Espírito Santo prepara a igreja? O nome de Esther verdadeiro era Esther, mas a chamava de Hadassa. Temos que lutar pelo nome da qual estamos a mostrar. Podemos esconder o nosso potencial, mas esse potencial não pode ser escondido quando o nome é apresentado. Se apresentar outro nome, será apenas um disfarce, mas o nome sempre será o nome de Esther. A psicologia humana diz que se alguém não tem pai, não tem mãe, isto é, pai ausente, essa pessoa, ela se tornará inimigo da sociedade. Mas veja a quebra do protocolo. Esther, sem pai e mãe, foi rainha. Jesus não tinha pai humano, foi salvador. Quer mais? Glória a Deus. Esther capítulo 2, versículo 10. Esther, porém, não declarou seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que eu não declarasse. O fato de você ser discreto não significa que não seja do povo de Deus. Chegará o momento que você revelará quem é, porque a luz não pode ser escondida. A luz não pode ser colocada debaixo. A luz tem que ser colocada em cima. Há muito mais poder naquilo que você não declara do que aquilo que você fica falando a todo tempo. Por isso que tem um mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Todo momento está falando em vão no nome de Deus.
faça isso, use o nome de Deus. Fala aquilo no nome de Deus. A qualquer momento fala no nome de Deus. Não leva a sério para qualquer coisa. Então, o nome de Deus funciona e deve ser levado a sério. Em meu nome, disse Jesus, expulsarão demônio, falarão novas línguas. Então, leve o nome do Senhor a sério, porque no momento de usar o nome, ele funcionará. Glória a Deus. Esté capítulo 2, versículo 11. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar como Esté passeava, ou melhor, passava, e do que lhe sucedia. Quem era Mardoqueu? Entendemos que o Espírito Santo está como Hegai, ok? O rei seria o tipo do noivo, Cristo. Então Mardoqueu seria tipo da lei, da palavra. Então, assim como no tempo de Ruth, que nós estudamos na primeira parte da nossa lição desse trimestre, veja, Noemi, agora Mardoqueu. É o mesmo papel de Noemi, que fazia o papel da lei, da palavra. Porque não era Ruth que estava subordinada a Noemi, e aqui não é Esté que está subordinada a Mardoqueu. Então não é exatamente o que sai de Mardoqueu que Esté vai cumprir. Então, no tempo de Ruth, Noemi, a lei. Ruth, tipo da igreja. Boaz, tipo de Cristo. A lei que nos conduziu a Cristo. Então, Mardoqueu conduziu Esté ao rei. Então, o tipo de Cristo aqui, de um modo raro, é o próprio rei. Isso de um modo raro, porque o rei é pagão. Mas na tipologia, então, Esté seria a igreja. Isso estamos falando só no primeiro, segundo e terceiro capítulo, porque vai mudar um pouco a história. Mas na tipologia do primeiro, segundo e terceiro capítulo é assim. Vasti é Israel. Esté é a igreja. E Mardoqueu seria a lei. Hegai, o Espírito Santo. E temos o rei como um tipo do noivo, o próprio Cristo. Então Mardoqueu que conduziu Esté ao rei. A lei que nos conduziu a Cristo, do mesmo jeito lá do tempo de Ruth. Agora, observando, enquanto Mardoqueu está sentado, ele é a palavra escrita. Quando ele se levanta, ele está revelando a palavra. A palavra é revelada. Tudo que Esté fazia era o que Mardoqueu lhe mandava. Porque Mardoqueu era a palavra. Então a palavra Mardoqueu passeava perto da casa que Deus estava preparando para Esté. Então a palavra estava lá fora protegendo Esté. Veja, capítulo 2, versículo 12. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei, Assuero, depois que fora feito a cada um segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpria os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. Por que 12 meses? Porque cada um representa um discípulo de Jesus. Não era 12 discípulos que tornaram-se 12 apóstolos? Então veja aí a tipologia dos 12 meses. Este é verso 12. O rei precisa de uma mulher. E ele está fazendo uma seleção de pessoas e Hegai sabia quem seria. O Espírito Santo sabe quem somos nós. Ele conhece Deus e as profundezas de Deus. E ele conhece o que está em nós. E assim, o Espírito Santo, que sabe que está em você, que é você, assim também Cristo amou a igreja, porque ele conhece a igreja. Veja a preparação. Entregou-se por si mesmo por ela, para santificar, purificando. Então veja o que é que estava acontecendo no tempo de Esté. O rei estava dando mirra, especiarias e unguento para ele mesmo. Veja, preparando Esté
para ele mesmo. Então Jesus prepara a igreja para ele mesmo. Ele faz o quê? Santifica, purifica com lavagem da água e assim lavando-a para ele mesmo. Para apresentar gloriosa, tudo para ele mesmo. Sem mácula, sem mancha, sem briga matrimonial, sem ruga, sem falar do estresse, do cansaço, do sofrimento, da velhice, das estrias, da celulite, porque a igreja é sem ruga. Amém? Não adianta apresentar a esposa gloriosa se ela está cheia de mácula. Ela precisa de um tratamento do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Esté capítulo 2, versículo 13. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir à casa das mulheres, à casa do rei. O Senhor Jesus está dando à igreja tudo o que ela precisa para ela ir à casa do rei. João capítulo 14. Jesus está voltando e vai nos levar para a casa do rei. E o Espírito Santo está nos adornando. Agora, quem é sagaz? Tu já viu esse nome? Esté capítulo 2, versículo 14. Esté 2, 14. Aparece o nome Sagaz. É um S aqui. Melhor dizendo, é um Z. Sagaz. Sagaz. Deixa eu ver, tem um S bem aqui. Sagaz. Então quem é? Veja, mais um tipo do Espírito Santo. Por quê? Porque ele cuida da gente. Então, esse também cuidava das mulheres do rei. Agora, levando Sagaz na tipologia para apresentar-se aos ministros, presta atenção. Os ministros, os pastores, que são aqueles que cuidam, que vão apresentar a Deus, que velam por vossas almas. Quando os pastores se dizem dono da esposa do rei, não são assim alguns? É a minha igreja. Como se ele fosse o proprietário, o dono da igreja, como se a igreja fosse uma empresa dele. Muitos pastores se tornando pastores sagazes. Então, assim, dessa forma, sagaz é um tipo, veja, de pastores. Mas se esse pastor não condiz com a verdade para cuidar da esposa do rei, porque esse sagaz era quem cuidava exatamente das mulheres, das jovens que seriam apresentadas ao rei. Então veja outro, né? O pastor sagaz, ou os pastores sagazes, que querem tomar de Cristo a igreja, que não querem sair do seu trono, que não querem deixar as rédeas, são sagazes, porque eles se tornam exatamente mercenários, achando que a igreja é comércio. Este é capítulo 2, versículo 15. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graças aos olhos de todos, e haviam. Então a igreja tinha que ser estabelecida no tempo da graça. Veja o livro de Esther. Esther achando graça. Esther tendo graça. Esther indo à graça. Porque a graça tem tudo a ver com a igreja. Versículo 16, capítulo 2. Assim foi levado Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Foram 4 anos de preparação. Se Vasti foi destituída no 3º ano, pela festa que o rei deu, então, com 4 anos depois, será apresentado Esther. Então foi 4 anos de preparação. Os 3 anos, primeiro foi de fruto incircunciso.
Mas no quarto, o fruto chegará dando louvor ao Senhor. Amém? Então, meus irmãos, os 7 anos que passaram para Esther se apresentar, representam os 7 anos que passará a igreja com Cristo nas bodas, para ser apresentado gloriosa a todas as nações da terra. Lembra que Jesus está voltando e todo olho verá? Então a igreja se apresentará depois dos 7 anos. Então esses 7 anos é muito importante. Versículo 17, capítulo 2. O rei amou a Esther, porque Deus amou, porque Jesus amou. O Espírito Santo também ama. Então, Salmo 45, leia aí, é o Salmo de Esther. Veja Esther aqui no Salmo 45. Veja Deus ungindo com óleo da alegria. Veja que as vestes cheiram a mirra, aloés e acácia. Glória a Deus. Então veja ela sendo exatamente a atração e o apego. Veja ela sendo a filha, e o rei se afeiçoará da sua formosura. Veja exatamente ela indo para a casa do rei, ela sendo ilustre no seu palácio, e as suas vestes são de ouro tecido. Glória a Deus. Amém? É chegado a vez de Esther estar diante do rei. Isto é, chegará a oportunidade de todas as áreas da vida. Era dado à moça tudo o que ela pedia, porque se ela não ficasse com o rei, iria para a casa das concubinas e ficaria ali com tudo. Chegou a vez de Esther. Ela não pediu e nem escolheu, mas deixou a critério de Hegai como deveria proceder. Amém? Então, o que é que Assuero gosta? Então, deixe a Hegai ensinar, instruir a Esther, para ela ser exatamente a menina dos seus olhos. Esther sabia que Hegai sabia escolher. Hegai deu toda a indicação como agradar o rei. Hegai sabia escolher. Hegai orientou Esther em tudo que ele precisava, ou melhor, que ela precisava para agradar o rei. Até mesmo na sua postura e na sua maneira de andar. É dessa forma, o rei vai gostar. Hegai orientou em tudo e ela achou graça diante do rei Assuero. O rei, quando viu Esther, pegou o cetro e a fez rainha. Glória a Deus. Nunca devemos ter sentimento caído, como se fosse uma síndrome de gafanhoto, de um verme, ou de qualquer outro. Ninguém pode ter semblante caído como o de Caim. Ainda que o semblante venha a cair, lembramos da promessa do dia de Deus que está chegando. Deus tem algo especial para nos dar. O período de santificação, de purificação, de limpeza de toda a sujidade do nosso caráter. No percorrer da nossa vida, da nossa caminhada, Deus dá a oportunidade de nos quebrantar. Precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Ele vai ajudar exatamente a agradar aos olhos do nosso Rei. Porque o Senhor está procurando um tesouro escondido. E à medida que você andar com o Espírito Santo, você será achado. Não terá como discernir as coisas se você não andar pertinho de Hegai. Não posso fazer a minha vontade. As moças foram fazer a sua vontade. Escolheram o que quiseram fazer. E não encontraram a graça do rei. Mas Esther fez a vontade de Hegai. E a obediência por aquilo que padeceu. Então a obediência e a humildade de Jesus fez com que ele recebesse o título de Senhor. Amém? Queridos irmãos, esta é a nossa aula de hoje. Que Deus venha te abençoar e te guardar.
Tem muita coisa para nós estudar ainda no decorrer desse trimestre. A paz do Senhor, fica com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.